Opa! Chegamos à nossa terceira aula de orientação a objetos. Hoje, se não é uma das, ou se não é a mais, é uma das mais importantes, porque a gente vai ver conceitos essenciais, conceitos que são chaves e que vão mover toda a orientação a objeto. Então, papel, caneta na mão, presta atenção em tudo que nós vamos falar aqui. Por quê? Hoje a gente vai ver conceitos extremamente importantes. Bom, vamos começar vendo oficialmente o conceito de orientação a objetos. O que é orientação a objetos? É um paradigma de programação. Isso aqui todo mundo já sabe, beleza? Mas o que eu quero enfatizar hoje é que a orientação a objetos é um paradigma de análise, projeto e programação. Não somente de programação, mas um paradigma de análise, projeto e programação de sistemas. E ele é baseado em quê? Ele é baseado em... Deixa eu botar baseado com minúsculo para ficar bonito. Baseado em quê? Composição e interação entre diversas unidades de software que são chamadas de objetos. Por isso que a gente tem a orientação a objetos. Quer dizer, por isso que a gente tem esse paradigma sendo chamado de orientação a objetos. Então, o que acontece? A gente tem que o paradigma da orientação a objetos ele não está preocupado apenas com a programação. Ele está preocupado também, se preocupa também com a modelagem. O que é modelagem? Modelagem é a análise e o projeto. A orientação a objetos, então, ela é bem completinha, por quê? Ela é um paradigma para análise, projeto e programação de sistemas. Ela é baseada na composição e na interação entre diversas unidades de software e ela se preocupa com a modelagem em si, tá bom? Ela não se preocupa só com a programação. Com isso, podemos concluir que a orientação a objetos é uma nova forma de se pensar e representar de forma mais realista, uma necessidade do mundo real. Necessidade real. Beleza? Esse é o primeiro conceito que a gente vai ver hoje. Tem mais? Tem, claro que tem, sempre tem. O segundo conceito que a gente vai ver hoje é o quê? Abstração. O que é abstração? E aqui eu preciso pontuar uma parte muito importante. Quando a gente fala de pilar orientação a objeto, tem doutrinadores que defendem que são 4 pilares, tem doutrinadores que defendem que são 3. Por quê? Eles consideram que a abstração não é um pilar, mas ela está inserido dentro de um pilar chamado encapsulamento, que a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? O conceito de abstração é muito genérico. O que é abstração? É o processo pelo qual se isolam características de um objeto. Isso é abstração. Que tipo de característica a gente vai isolar? São características que a gente chama de características gerais. Então, a gente isola características gerais. O que são características gerais? Características são comuns a todos. Pense, por exemplo, numa cadeira. Basicamente, toda cadeira tem 4 pés e um encosto e um local para botar a bunda, que eu esqueci o nome agora, assento. E um assento. Então,
Toda a cadeira, basicamente, ela é abstraída dessa forma. Se você olha para esse objeto, você sabe que é uma cadeira. Mas a gente sabe que existem várias cadeiras. Tem essa que eu estou sentado, que tem esse negocinho aqui de cabeça, tem apoio de braço, tem cadeira de praia, tem cadeira de estofado, tem cadeira de tudo, todos os tipos. Então, quando a gente quer isolar as características gerais, a gente vai isolar o quê? Os pés da cadeira, o assento da cadeira e o encosto da cadeira. Ponto final. Isso é abstrair. É você pegar um conceito que é essencial, algo que é extremamente necessário, e trazer para cá. Então, na abstração, eu não quero características acidentais. O que é uma característica acidental? É uma característica menos. É algo que não tem tanta relevância no processo. Então, na abstração, a gente vai trazer o conceito de quê? Molde. É aqui na abstração que a gente vai desenhar o molde de alguma coisa, tá bom? Então, a abstração ela vai trazer um modelo, vai trazer um molde, vai trazer uma forma mais básica de alguma coisa. Com isso, a gente consegue construir aplicações. Beleza? Agora, necessariamente, nós vamos falar sobre os pilares da orientação a objeto. Pilares da orientação a objetos. E aqui eu preciso que você foque muito para entender tudo que a gente vai falar. São 3 os pilares da orientação a objeto: herança, encapsulamento e polimorfismo. Vamos falar dos 3 agora, para que fique bem claro, tá? Se você perceber, todas as nossas aulas, por enquanto, são bem teóricas. Por quê? Quando a gente começar a botar a mão na massa, quando eu falar com você classe, quando eu falar com você sobre atributos, sobre método, eu vou voltar falando, pô, aqui é herança, aqui é polimorfismo, aqui a gente está fazendo encapsulamento. Então, apresentar esses conceitos agora é de fundamental importância, tá? Então, preste muita atenção, porque aqui a gente vai focar em conceitos essenciais. Beleza? Primeiro ponto que a gente vai partir é falando de herança. O que é uma herança? Tá? E aqui eu preciso fazer um exemplo. Você aí com esses olhos azuis, verdes, castanho, não sei mais qual cor de olho, a sua fisionomia hoje, o que você é hoje, é porque você herdou uma característica que é do seu pai ou que é do seu avô. Então, a herança é isso que significa, tá? A herança é o quê? É permitir criar subclasses a partir de superclasses. Grava isso. Então, na herança, eu permito criar subclasse a partir de superclasse. Tá, mas o que é classe, professor? A gente vai ver daqui a pouco. Grava agora o conceito. Então, herança é o quê? É uma divisão inferior que herda de algo superior. Então, na herança, a gente tem algo inferior herdando de algo superior. Ok? Então, a definição de herança é relacionamento entre classes em que uma classe chamada de subclasse é uma extensão ou subtipo de outra classe chamada superclasse. Foi isso que a gente viu até aqui, foi isso que a gente viu agora. Então, se você entender esse conceito de que na herança eu tenho uma superclasse e essa superclasse manda características essenciais para a subclasse, tá? E aqui a gente vai nomear esses negócios. Então, quando eu disser superclasse, superclasse é igual a classe pai ou mãe, ou classe base. E se eu falar subclasse, quer dizer que é o quê? Classe filho
ou classe derivada. Então, é basicamente isso. A classe X deriva da classe Y. Por exemplo, a classe Y é pai e a classe X é filha. Então, entendido esses conceitos, fica muito mais fácil. Na orientação a objetos, quando a gente fala de herança, quer dizer que a classe pai permite que a classe filha herde os seus membros. Grave isso, tá? O que é membro, professor? Membro é atributos e métodos. A gente vai falar disso num outro momento, tá bom? Outro ponto importante que a gente precisa gravar. Herança só ocorre entre classes. Foque nisso. Por quê? Se eu falar assim, o objeto tal herda algo do objeto tal. Mentira, o objeto não herda nada de objeto. Herança só existe entre classes, ok? A gente também pode falar o quê? Tem nível de herança? Tem. Existe nível de herança. Tá? Esse nível é aberto, mas o ideal é que seja no máximo 4 níveis. Máximo 4 níveis. O que isso significa? Se a gente partir da classe pai, a gente vai ter 4 níveis descendo para a classe filha. Tá? Outra coisa que a herança permite que a classe filha implemente todos, tá? Todos os membros da classe pai. Porém, a classe filha também pode implementar seus próprios membros, tá bom? Lembre-se disso. Todas as vezes que eu falar de membro, eu estou falando de atributo e estou falando de método. A gente vai ver tudo isso em momento oportuno. Tá? Então vamos lá. Vamos usar um exemplo aqui agora, tá? De níveis. Pense comigo numa classe geral chamada hospital. Dentro de um hospital, a aplicação chama hospital. Eu tenho uma classe que se chama pessoa. Dentro dessa classe pessoa, eu posso ter pacientes, eu posso ter funcionários. Então a pergunta que fica é: todo paciente é uma pessoa? Sim. A outra pergunta que fica: todo funcionário é uma pessoa? Sim. Então, nesse ponto, a gente tem o quê? Uma classe mais geral, chamada de pessoa, e duas classes mais específicas, chamada de paciente e chamada de funcionário. Dentro de funcionário em hospital, eu posso ter médico, eu posso ter enfermeiro, eu posso ter os administradores do hospital. Tá? Então, entenda isso de uma forma muito tranquila. Beleza? Quando eu falar com você de generalização, é algo mais genérico. Se eu falar com você de especialização, é algo mais específico. Então entenda que quanto mais eu desço na hierarquia, mais específico eu sou. Quanto mais eu subo na hierarquia, mais genérico eu sou, tá bom? Então entenda o seguinte: se eu desço, eu estou especializando. Se eu subo, eu estou generalizando, tá? Então tem que ter isso em mente. Por último, não menos importante, a gente também tem um negócio chamado tipos de herança. Existem basicamente dois tipos de herança, tá? Herança simples e herança múltipla. Quando ocorre a primeira? Herança simples quer dizer que uma subclasse herda apenas de uma superclasse. É isso que acontece aqui. E se eu falar com você
de herança múltipla quer dizer que uma subclasse herda de duas ou mais classes. Ok? Informação importante. Herança múltipla não é permitida em Java e C Sharp. Tá? Herança múltipla não é permitida em Java e C Sharp. Em Python pode, em C++ pode, mas em Java e em C Sharp não podemos ter herança múltipla. Dentro desse conceito de herança ainda, um último conceito que a gente vai ver é o upcast e downcast. O que upcast significa? Que uma subclasse foi convertida, aí aqui a gente chama isso de cast, em superclasse. É quando a gente pega uma subclasse e converte ela numa superclasse. E upcast e downcast é o contrário. O que downcast faz, então? Ele vai pegar uma superclasse e vai converter ela numa subclasse. Beleza? Isso daqui é muito conceitual, a gente não vai chegar a ver isso na prática, porque isso quase não é implementado, tá? Mas entenda isso. Upcast e downcast. Sobre herança, o que a gente tinha que falar era isso. Então a gente vai para o segundo pilar da orientação a objeto, que é o encapsulamento. Ok? O que é encapsulamento? Encapsulamento é separar, é esconder a forma como algo foi feito, dando a quem precisa apenas o resultado gerado. Essa é uma das definições de encapsulamento. Outra coisa que podemos falar sobre encapsulamento, tá? Depois eu vou fazer um apanhado geral. Quando ocorrer alguma mudança, ela não vai afetar nada internamente, não afeta nada internamente. Outra informação importante, já eu volto explicando tudo isso. Terceira informação importante, ela blinda o aspecto interno do objeto em relação ao mundo exterior. O que isso significa? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Encapsulamento é colocar em cápsula, esconder algo dentro de uma cápsula. Por exemplo, você está lá na tua casa de boa e você pega o seu controle remoto. Você sabe que se você apertar os botões, vai funcionar. Você não precisa saber como aquilo funciona, você precisa saber que aquilo funciona. E essa é a missão do encapsulamento. O encapsulamento vai esconder o código de quem não precisa ver, deixando visível para a pessoa apenas o que aquele código faz. Essa é a essência do encapsulamento, é isso que ele faz. Diante disso, a gente pode concluir o quê? Que o encapsulamento separa os aspectos internos, externos, acessíveis de um objeto dos detalhes internos de implementação. Se você gravar isso, já vai ser fundamental. Por quê? Quem vai usar não precisa saber como funciona, precisa saber que funciona. Quando ele faz isso, ele evita que partes do programa se tornem tão independentes que uma pequena mudança tenha grandes efeitos em cascata. Isso significa, deixa eu só botar com isso,
evita. Então, o que o encapsulamento faz? Ele deixa cada um no seu quadrado, deixa tudo separadinho em bloco, deixa tudo muito bem organizado. Para quê? Para que quando acontecer uma mudança na minha aplicação, nada afete ela. No encapsulamento me permite mudar sem eu precisar perder nada, não acontecem mudanças drásticas. Por último, e não menos importante, a gente tem o polimorfismo. Polimorfismo vem do grego, significa poli, muitas, morfos, significa formas. Então, polimorfismo quer dizer que algo vai ter várias formas. Então, disso a gente tem a definição de polimorfismo. É um princípio pelo qual dois ou mais classes derivadas, lembra? Classe derivada, classe filha, de uma mesma superclasse, podem inovar, ou melhor, invocar, né? Invocar seus métodos, os métodos da classe principal, que tem a mesma identificação, mas comportamentos distintos. Beleza? Então, essa é a definição de polimorfismo. É eu poder usar a mesma coisa em locais distintos, alterando apenas o seu comportamento. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho dois métodos diferentes. Quero usar em classes diferentes e preciso alterar o comportamento desses métodos. Eu gosto sempre de usar o exemplo de aceleração. Pega um Fusca e pega uma Ferrari. Ambos aceleram? Sim, porém a forma como a Ferrari acelera é bem diferente da forma como o Fusca acelera. Mas o processo de aceleração é o mesmo, porém o que muda é o comportamento, tá bom? Então, um ponto importante que a gente precisa ter aqui é o quê? Quando usamos o polimorfismo, estamos também usando o conceito de herança. Então, o polimorfismo existe quando há herança. E a herança consegue existir sem o polimorfismo, mas o polimorfismo não consegue existir sem herança, tá? Então, o que acontece? Entenda o seguinte, polimorfismo é eu poder alterar o comportamento de um método e ele se adequar àquilo que eu quero. Eu tenho duas formas de fazer o polimorfismo. Eu tenho um polimorfismo de sobrescrita. O que é sobrescrita? É literalmente escrever por cima. Nesse aqui, na sobrescrita, tá? O que eu faço? Eu mantenho a assinatura do método, mantenho a assinatura. O que é assinatura? Nome e parâmetros. Nós vamos ver tudo isso e altero o seu comportamento. Beleza? Então, no polimorfismo por sobrescrita, eu mantenho a assinatura. Nome do método é igual e a lista de parâmetros do método também é igual. E eu altero o comportamento. Na sobrescrita, eu posso acrescentar comportamento. Mas eu também posso retirar. Então, eu vou adequar a classe àquilo que eu preciso. Eu vou fazer ela se comportar da forma que eu preciso. E também temos o polimorfismo de sobrecarga. Sobrecarga, eu vou modificar uma parte da assinatura do método. Uma parte da assinatura. O que eu vou mudar na assinatura do método? Lembrando que a assinatura é nome e lista de parâmetros. Na sobrecarga, eu modifico a lista de parâmetros. Mas eu obrigatoriamente mantenho o nome intacto. Mantenho o nome intacto. Então, o que eu altero na sobrecarga? Eu altero a lista de parâmetros. E também eu altero
o comportamento. Nesse alterar parâmetro e alterar comportamento, eu posso alterar a quantidade, eu posso alterar o tipo. Então, o nome permanece intacto. Se eu tenho um método chamado calcular área, esse método vai permanecer intacto, mas a lista de parâmetros vai mudar de acordo com a minha necessidade. Então, eu tenho um polimorfismo de sobrescrita, em que eu mantenho a assinatura do método, mas eu altero só o seu comportamento. E tem uma polimorfismo de sobrecarga, que eu modifico a assinatura, ou seja, eu modifico a lista de parâmetros e mantenho o nome intacto. Eu também posso modificar o comportamento. Então, hoje, a gente viu aqui os pilares da orientação a objeto, que é a herança, que permite que subclasses possam ser criadas a partir de superclasses. A gente tem o encapsulamento, que ele vai fazer o quê? Separar aspectos externos dos aspectos internos, e o polimorfismo, que vai fazer a mesma coisa se comportar de formas diferentes. Ele pode ser de sobrescrita, quando eu altero apenas o comportamento, e ele pode ser de sobrecarga, quando eu altero a lista de assinaturas e o seu comportamento, tá? Se você gostou da aula de hoje, deixa o seu like, comenta se ficou dúvida, compartilha, tá? Forte abraço, muito obrigado pela sua atenção e abraço!